Vamos falar agora então sobre as novas vanguardas, começando aí em 1920 com o concretismo ou neoplasticismo, o neoconcretismo em 57 e o tropicalismo em 67. O concretismo é na arte, na pintura. A pureza é algo formal, simples, é uma ordem, uma harmonia. É universal, espírito controlável, exata, clara, geométrica, porém anti-impressionista. Recusa a arte figurativa, abandono nacional, regional e utilizava planos e cores. Características: visual geométrica, jogo de palavras, valorização da forma, fragmentação das palavras, né? O concretismo trabalhava muito com a polissemia, com a carga semântica. O verso foi abolido, havia mais uma comunicação icônica mesmo. Tudo para ser interpretado, tudo poderia ser interpretado e trazia críticas visuais. Na poesia, rejeita a geração de 45, é expressionista, visual, abstrata, acaba com a distinção entre forma e conteúdo, tudo é trabalhado em conjunto. Há uma radicalização dos recursos materiais, dos experimentos, há uma abolição de laços sintéticos, é algo mais neológico, paranomásia, discurso quebrado, lirismo recusado, tipografia criativa em múltiplas leituras. Além da poesia praxis, o poema objeto e o poema processo. A poesia social. Poesia praxis e poesia social. A poesia praxis era a fragmentação de uma palavra gerando outra. É uma questão aí de polissemia ou de ambiguidade. A poesia social centra a temática na denúncia de problemas relacionados aos fatos sociais como um todo. Quanto ao poema, o poema objeto ele era possibilidades criativas, além de função poética, incorporava noções de design e de artes plásticas. Era um ideograma. O poema processo, uma linguagem não verbal, é um espírito revolucionário inovador, é um poema visual mesmo. Uso de símbolos mais visuais. Então, poesia prática era a questão da fragmentação das palavras, a questão da polissemia. A poesia social já tem uma temática mais de denúncia. A poema objeto era algo mais criativo, com mistura, né, de repetição de sons, ideograma, possibilidades criativas, além de função poética, tem a incorporação de design e arte, então unia palavras e arte. Já o poema processo ele era mais não verbal mesmo, era uma leitura mais visual mesmo, algo mais simbólico. Então tinha que ter um processo, era um processo de entendimento maior. O poema objeto tinha como objeto as palavras, o verbal e o não verbal. No processo eu só tinha o não verbal. Poema praxis é a polissemia, a ambiguidade e poesia social é denúncia social, problemas sociais. Quanto ao neoconcretismo, ele opunha-se ao concretismo, contestando o exagero da objetividade do concretismo. Não havia muito textos, era uma poesia especial de manipulação, tendo também poema processo e poema praxis. Só que agora o poema processo tinha o signo verbal. Signo verbal que o símbolo verbal perde a lógica e a linearidade visual é um processo na palavra, ela é a imagem. Poema prático, a metalinguagem, a confecção do poema, livre de esquemas formais, busca contradizer, não escreve sobre temas, mas palavras. Então, o poema processo é visualizar no verso a imagem. E na poesia prática, observando a imagem e o verso.
Então é uma semelhança com o neoconcreto, mas que ela não era algo tão objetivo quanto o concreto. O concreto é algo concreto, algo mais objetivo. O neoconcretismo já não era algo tão objetivo assim. Então aqui no processo eu percebo que não é uma linguagem verbal propriamente clara, né? Ó. É algo mais que vai puxar mesmo pela minha imaginação. É eu fazer da imagem um verso. Então aqui a gente vê o concretismo. Aqui são exemplos da praxis. Aqui é mais processo, onde eu não tenho uma linguagem verbal clara, né? O neoconcreto é mais isso aqui, assim, sem palavras, algo mais visual mesmo. Mais interativo, dinâmico. O processo é isso aí. Então, o processo e o praxis é a confecção do próprio poema. Então, em suma, a praxis, ela vem com a imagem buscando valorizar o verso e o processo é algo que eu tento do verso criar a imagem. Em suma, assim, o poema processo, ele vai ser algo não verbal, vai ser algo muito mais visual. E a poesia praxe é quando eu preciso dos dois. E os dois estão bem organizados. Eu tenho a linguagem não verbal e a verbal claros, e os dois juntos me dá a informação. E o processo é quando eu posso até ter letras soltas, mas não há uma lógica. Então, através da imagem é que eu vou entender.